E aí, pessoal, se o objetivo é gabaritar direito ambiental no próximo concurso, chegaram ao lugar certo. A gente vai direto ao ponto nos conceitos e fontes que as bancas mais amam cobrar. Vai ser uma análise rápida, focada e sem enrolação. Vamos nessa? Bom, para começar qualquer análise sobre direito ambiental no Brasil, a gente tem que ir na fonte de tudo, né? E o ponto de partida obrigatório é a nossa Constituição Federal. Ela que dá o alicerce para toda e qualquer lei que venha depois. E aqui, gente, tá o coração de tudo. Sério, o artigo 225, ele é muito mais que um simples texto de lei. É uma declaração de um direito fundamental. E olha, prestem muita atenção nessas palavras aqui. Todos. Bem de uso comum do povo. Essencial. Isso significa que o meio ambiente é um direito difuso, que pertence a todo mundo e, ao mesmo tempo, a ninguém especificamente. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse artigo, que é a verdadeira viga mestra do direito ambiental brasileiro. Entender a estrutura dele é simplesmente essencial para resolver um monte de questões de prova. O que faz esse artigo ser tão poderoso é essa responsabilidade dupla que ele cria. Não é só uma tarefa do governo, não. É da coletividade. Ou seja, cada um de nós, cidadãos, empresas, todo mundo tem o dever de proteger. E o mais importante, essa proteção não é só para a gente hoje, é também para as futuras gerações. Grave bem isso, é o princípio da equidade intergeracional, um conceito que tem que estar na ponta da língua. Certo, a Constituição deu o direito, mas foi a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente que veio com a definição técnica. E percebam como esse conceito é amplo. Não estamos falando só de árvores e animais, mas de um sistema complexo de interações que rege a vida em todas as suas formas. É bem abrangente mesmo. Bom, já que o conceito é tão amplo assim, a doutrina e os tribunais, para facilitar o nosso entendimento, dividiram o meio ambiente em 4 grandes dimensões, ou facetas, como preferirem. Vamos entender como é que isso funciona na prática. E aqui, pessoal, atenção máxima. Essa classificação é, sem dúvida, um dos tópicos que mais caem em concursos. Não importa a banca, tá? Seja CESP, FCC, VUNESP, todas adoram isso. Memorizar essas 4 dimensões é fundamental para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma bem clara. O meio ambiente natural é o clássico, né? Rios, florestas, o que vem primeiro na nossa cabeça. Já o artificial é o nosso espaço construído, as cidades, os prédios. O cultural está aí para proteger nossa história, nossa identidade. E, por fim, o do trabalho, que garante a saúde e a segurança no nosso dia a dia profissional. É uma visão completa, integrada, e é assim que se deve enxergar o meio ambiente, para detonar na prova. Beleza, já entendemos o que é o meio ambiente e suas várias dimensões. Mas, e as regras que protegem tudo isso? De onde elas vêm? Vamos falar agora sobre as fontes do direito ambiental. A teoria do direito ajuda a gente a organizar isso em 2 caixinhas. Pensem assim, as fontes materiais são o porquê das leis existirem, a inspiração social por trás delas. Já as fontes formais são o como essas leis aparecem no mundo jurídico, a sua forma oficial, sabe? Aqui a gente tem a hierarquia, a pirâmide das normas. A Constituição, claro, está lá no topo, é a lei maior. Logo abaixo vem os tratados internacionais, as leis comuns, os decretos, as portarias. E não dá para esquecer da jurisprudência, que são as decisões repetidas dos tribunais que interpretam e aplicam tudo isso no dia a dia. E aqui está a origem das ideias. Um desastre ambiental, infelizmente, pode gerar uma pressão social tão grande que acaba levando à criação de uma nova lei. Uma descoberta científica sobre os efeitos de um produto pode inspirar uma regulamentação mais rígida. Essas fontes dão vida e propósito para as fontes formais. Agora, vamos para os princípios. Eles funcionam como uma bússola, um norte para interpretar todas essas regras. São eles que guiam os juízes, legisladores e administradores na hora de aplicar o direito ambiental. Olha, aqui é para ter atenção redobrada, tá? Porque essa é uma das maiores armadilhas em prova de concurso. A diferença é simples, mas crucial. Prevenção se aplica quando o risco é conhecido. A gente sabe que a poluição de uma fábrica causa dano. A gente previne. Já a precaução lida com a incerteza. A ciência ainda não tem certeza absoluta do dano de um novo produto. O que a gente faz? Age por precaução, para evitar um estrago que pode ser gigante. A regra de ouro é, na dúvida, a gente protege o meio ambiente. E além desses 2, temos outros pilares importantes. O princípio do poluidor-pagador, que joga a conta do estrago ambiental para dentro da atividade econômica. Ou seja, quem degrada, paga. E o famoso desenvolvimento sustentável, que é a busca constante pelo equilíbrio. Crescer economicamente, sim, mas sem detonar os recursos para as futuras gerações.
Tudo bem, já vimos bastante teoria, mas na hora do vamos ver como é que as bancas cobram isso. Vamos dar uma olhada na prática, em como esse conhecimento se transforma em questões de concurso. Chegou a hora da verdade. Vamos praticar um pouco. Preparem-se para analisar duas questões reais que já apareceram em provas bem importantes. Uma questão clássica do Sebrasp, no estilo certo ou errado. A pergunta vai direto ao ponto, sobre aquele conceito amplo de meio ambiente. Pensem um pouco na nossa discussão sobre as 4 dimensões. E a resposta é: certo! A questão descreveu com perfeição a visão moderna e completa do meio ambiente, aquela que engloba as 4 facetas que a gente estudou. O Supremo Tribunal Federal confirma essa visão, e é exatamente isso que as bancas querem saber. Vamos para a próxima para a gente consolidar outro conceito fundamental que a gente acabou de discutir. Agora uma do Instituto Consulplan. O foco aqui é naqueles princípios que confundem. A palavra-chave da questão é elementos seguros. E aí, isso tem a ver com um risco que a gente já conhece ou um risco incerto. Exatamente. A afirmativa está certa. Prevenção é isso aí. Agir sobre um perigo que é concreto, que é conhecido, para evitar que o dano aconteça. A questão descreveu o princípio da prevenção direitinho, sem confundir com a precaução. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Aquele artigo 225, ele impõe um dever que vai muito além do nosso presente. A lei nos dá as ferramentas, mas a questão final é sobre a nossa responsabilidade coletiva. Será que estamos, de fato, fazendo a nossa parte para garantir um ambiente equilibrado para quem vem depois da gente?